Olá pessoal, tudo bom? Sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IVES, dando as boas-vindas ao pessoal aqui no Facebook e aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre como estruturar as melhores práticas de farmácia clínica. Tenho certeza que essa é uma dor grande em grande parte das organizações de saúde, né? A gente que faz as avaliações para acreditação nas organizações, a gente sabe que essa é uma dor, a gente sabe que isso em geral é frágil, principalmente nos diagnósticos para a certificação, até porque a exigência de ações para gerenciamento de uso de medicamentos é bastante grande, cada vez maior em todas as metodologias de acreditação, sejam elas nacionais ou internacionais. Então, duas boas-vindas aqui para Simone, para Carol, para Rebraensp, do Vale do Paraíba. Eu que morei tanto tempo aí em São José dos Campos, fico muito feliz com a chegada de vocês. E aqui no Facebook também o pessoal chegando. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Boa noite, Stephanie. Muito bem, gente. Selecionei aqui, 3 estudos bem bacanas que citaram a importância do farmacêutico clínico nas organizações, tá? Então, uma coisa é você achar que é importante, uma coisa é você provar que é importante e por que é importante. Então, um estudo aqui da Austrália, que foi um dos maiores estudos sobre o tema, chegou à conclusão, né, depois de avaliar vários serviços de farmácia clínica em diversos hospitais, de que a cada $1 que o governo gasta com serviços de farmácia clínica, até porque aqui a grande maioria dos hospitais é público, então é o governo que está desembolsando esse valor e para ele é importante saber se ele está investindo bem, cada dólar gasto em saúde. Então, para cada $1 gasto com farmácia clínica aqui na Austrália, esse $1 gerou uma economia de $23. Olha só que interessante. Então, além dele ser bem utilizado, ele ainda gera uma economia que se dá por conta do quê? Menor permanência do paciente. Foram 5 itens aqui, 5 resultados importantes mensurados e comprovados. Menor permanência do paciente com o farmacêutico clínico, menor readmissão desse paciente depois de 30 dias, menos medicamentos utilizados, então uma prescrição mais racional, uma prescrição que realmente tem a ver com aquela clínica, aquele aspecto que o paciente está precisando, menos procedimentos médicos com a intervenção do farmacêutico e menos exames laboratoriais. Então, 5 itens aí que justificam essa economia de $23 para cada $1 gasto pelo governo australiano. Então, ficamos muito felizes. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica, atuei com farmácia clínica por bastante tempo, não só na prática, né? Trabalhei com oncologia há 8 anos, fazendo farmácia clínica, trabalhei depois em alguns hospitais e depois que eu saí da vida assistencial, ainda fui dar consultoria em alguns hospitais, estruturando ou reestruturando serviços de farmácia clínica, né? Então, isso deve ter sido lá em 2008, 2009, 2010. Reestruturei o serviço de farmácia clínica do Hospital C. Camargo, todo o grupo São Camilo. O que mais que eu fiz? Hospital Jorge Valente em Salvador, Hospital São Rafael em Salvador, enfim, Hospital Geral de Carapicuíba. Tem uma longa trajetória de farmácia clínica. Eu, que me formei em 99 e não fiz pós-graduação em farmácia clínica. Isso é o mais interessante. Naquela época nem existia direito serviços de farmácia clínica, né? Mas eu sempre fui muito autodidata, muito interessada no que o mundo estava fazendo e comecei a estudar aquilo que eram as melhores práticas no mundo todo e trouxe essas boas práticas para esses serviços que eu trabalhei, seja como farmacêutica ou seja como consultora. Então, essa é a minha história nessa abrangência de farmácia clínica para vocês aqui. Aí um outro estudo, o Reino Unido fez um estudo grande também com 49 hospitais, isso foi em 2008, e eles chegaram à conclusão de que quanto mais farmacêuticos clínicos existiam naqueles hospitais, menor era a mortalidade do paciente. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de valor em saúde, gente, isso é valor em saúde, né? É a gente
ter uma mensuração efetiva, né, do resultado daquilo que você está empreendendo, daquele dólar que você está gastando, daquele real que você está gastando. Então, quanto mais farmacêuticos clínicos existiam, menor era a mortalidade do paciente. Isso é fantástico, principalmente para hospitais, né, públicos hospitais, que têm ali aquele orçamento nas mãos e tem que alocar esse orçamento de uma maneira bastante racional. O último estudo que eu trago aqui para vocês, uma revisão sistemática, então vários estudos foram abordados, reunidos, né, analisados nos Estados Unidos em 2010, eles chegaram à conclusão de que a presença de serviços de farmácia clínica trazia menos idas à emergência, então esse paciente que tinha alta, ele não voltava com tanta frequência quanto o usual, quando ele tinha um acompanhamento farmacoterapêutico mesmo após a alta, e tinha também, assim como no estudo do Reino Unido, uma menor mortalidade, bastante plausível, né? Bastante importante. Então, 3 estudos aí de 3 países que trabalham com serviços de farmácia clínica de forma bastante séria, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, que trazem esses resultados para a gente corroborar e para vocês conversarem aí com a alta direção de vocês sobre essa importância e o porquê que o farmacêutico clínico realmente agrega valor, tá? Então, agora que vocês já entenderam a importância, podem fazer perguntas, tá, gente? Se vocês... eu não sei se no Facebook eu não tô conseguindo ver a palavra de ninguém, eu não sei se tá ativo aqui. Depois, Vivian, se você puder me dar um feedback, tá dizendo que tá ao vivo, mas eu não tô vendo ninguém passando aqui. Bom, então eu vou continuando aqui pelo Instagram. Vamos falar então quais são essas principais boas práticas que vão fazer a diferença na instituição de vocês, mesmo que vocês não sejam farmacêuticos, gente. É importante vocês, como enfermeiros, médicos, outros profissionais, conversarem com a equipe de farmácia, né, que muitas vezes não faz nenhuma atuação clínica, e estimularem essa equipe a efetivamente começar, passinho por passinho, devagarzinho, a estruturar atividades mais clínicas e assistenciais, porque isso realmente gera valor, tá? Bom, o que é a farmácia clínica? Ao que ela se propõe, né? Então, existem vários conceitos, mas o que eu trouxe aqui é um conceito australiano, né? Ele fala que é o gerenciamento do uso de medicamentos para otimizar o resultado de saúde do paciente. Simples e básico. Então, o gerenciamento do uso de medicamentos no paciente para otimizar os resultados clínicos para esse mesmo paciente, né? Então, nada mais é do que efetivamente monitorar essa terapia, acompanhar essa terapêutica, esses medicamentos que estão sendo prescritos e administrados nesse paciente. O que é o foco, né? Sendo que esse é o conceito, sempre, né, gente? Segurança e efetividade. Seriam as duas dimensões da qualidade, né, que não podem faltar num serviço de farmácia clínica. Aí a Marciele pergunta: Alexia, fale sobre a introdução da farmácia clínica em hospitais que não possuem pacientes internados. Essa minha primeira experiência com farmácia clínica, Marciele, foi justamente num contexto desse, uma clínica de oncologia, onde a gente só tinha pacientes que iam lá para realizar o procedimento quimioterápico. Ué, não, peraí que a Vivian tá falando que não está ao vivo. Eu vou encerrar então, já que ninguém tava me vendo pelo Facebook, eu vou tentar começar de novo. Vou excluir aqui. Peraí, gente, que eu já respondo a Marciele aqui. Bom, então, o que dá pra gente fazer nesse contexto? Priorizar, sempre a gente vai falar em farmácia clínica de priorização, né? Tudo nessa vida é priorizar. Eu não tenho uma equipe grande de farmácia clínica, eu tenho que priorizar quem é que vai ser o maior beneficiado, quais são os grupos de pacientes que vão se beneficiar. Então, você vai definir, por exemplo, eu vou acompanhar os pacientes de câncer de mama, vou acompanhar os pacientes de câncer coloretal. Por que eu vou escolher um ou outro? Por um simples acaso? Não, nunca por um simples acaso. Né? Eu sempre vou ter aquela regrinha de 3 critérios, que são aquelas regrinhas para a gente, por exemplo, iniciar um protocolo assistencial. São as mesmas regrinhas, tá? Então, gravidade, né? Risco, prevalência, então se eu tenho um volume muito grande de pacientes com essa patologia, essa condição, e custo. Né? Às vezes é um custo muito alto na minha organização que eu tenho que gerenciar muito de perto. Né? Então, gravidade ou risco, custo e prevalência.
Preferencialmente não começamos com prevalência, porque a gente está falando de uma equipe pequena de farmacêuticos que vai tentar começar um trabalho inicial. Então, começa ali ou com custo ou com risco. Então, você escolheu ali aqueles pacientes que vão ser beneficiados. Então eu vou passar aqui quais são as práticas. Essas práticas que eu vou falar, gente, para hospital, elas servem igualmente para o contexto do paciente ambulatorial, tá bom? Você também consegue monitorar esse paciente. Se ele aparece ali na sua clínica uma vez por mês, uma vez a cada semana, uma vez a cada 3 meses, tudo é questão de como você vai monitorar essa terapêutica, porque mesmo que ele vá ali voltar daqui 3 meses, a cada 3 meses, para renovar uma prescrição, mesmo assim você tem itens a serem monitorados. A adesão é o principal, se ele está tomando a medicação da maneira correta, reações adversas, reconciliação, se ele está tomando uma outra medicação a partir de agora que o cardiologista passou depois que ele começou a medicação. Então, sempre vão haver itens para você gerenciar, tá bom? Agora eu estou aqui no Facebook, bem-vindos todos no Facebook. Eu que já comecei a live no Instagram e aqui não estava aparecendo. A gente está falando sobre como estruturar as melhores práticas de farmácia clínica. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook também. Agora eu vou responder a Cleia. E no caso da atenção primária, podemos focar as linhas de cuidados? Podemos, Cleia. A linha de cuidado nada mais é do que uma escolha da organização frente a esses 3 critérios igualmente, ou custo, ou prevalência, ou risco, né? Então, a linha de cuidado, ela é estruturada, gerenciada, mapeada frente a um desses critérios. Então, você pode entrar no fluxo igualmente com os outros profissionais. Bom, a gente vai ter alguns objetivos na farmácia clínica, né? O primeiro deles é diminuir erro de medicação. Então, não existe farmácia clínica sem o gerenciamento de erros de medicação e a gente só gerencia erro de medicação, gente, envolvendo muito a enfermagem. Não tem farmacêutico clínico atuando sozinho com isso, não existe mágica. Quem está administrando a medicação no paciente é a enfermagem, não somos nós, né? Não são os farmacêuticos. Então, a gente precisa ensinar para a enfermagem o que é reação adversa dos principais medicamentos, ou daqueles medicamentos que são novos, ou daqueles medicamentos que já têm uma previsibilidade de causar reação adversa. Por exemplo, na oncologia, né? Os anticorpos monoclonais. Você já sabe quais deles vão dar qual tipo de reação, então você tem que ajudar a enfermagem a identificar isso muito bem. De que forma podemos fazer a farmácia clínica no pronto-socorro? No pronto-socorro, a gente não vai ter tanto aquela coisa de gerenciar a linha de cuidado, porque muitas vezes o pronto-socorro, o atendimento acaba ali. Se esse paciente vai ser internado, aí ele entra no fluxo normal do hospital. Mas se é um atendimento pontual ali de algumas horas, né, o paciente fica internado 8 horas, 4 horas, 6 horas, o seu grande papel são 2, né, na verdade. Reconciliação medicamentosa, que dá para fazer no pronto-socorro, então identificar quais são as medicações que esse paciente está tomando, fazer a lista do histórico medicamentoso, que horas, qual foi a última tomada de cada medicação, até porque não é incomum que esse paciente esteja na sua emergência devido à medicação, né? Então, ele se intoxicou por digoxina, ele tentou suicídio com alguma medicação, são inúmeras as justificativas para esse paciente estar indo para o pronto-socorro devido à medicação, tá? Erros de dosagem, né, principalmente com pediatria, e a questão também de avaliar a prescrição na emergência, porque em geral já é sabido que o farmacêutico muitas vezes ele não olha a prescrição da emergência, né? Ele dá prioridade para as áreas de internação, para as UTIs, etc. E às vezes a emergência, que é tão crítica, fica desprovida de uma atenção farmacêutica mais robusta. Então aí, mais do que justificado você ter um serviço de farmácia ali. Diego, eu acabei de responder sobre farmácia ambulatorial um pouquinho antes, tá? E depois você volta à live para ver minha resposta que eu falei, acho que para Marielle. Então, vamos lá. Bom, então, diminuir erros de medicação, diminuir eventos adversos relacionados a medicamento, né? Então, a gente tem que entender quais são esses tipos de eventos, quais são os erros que podem acontecer, gerenciar todas as etapas desse ciclo medicamentoso. E aí o farmacêutico clínico ele vai ter que ter ajuda do farmacêutico lá da logística, né, da farmácia usual, porque cada um vai estar gerenciando um pedacinho dessa história, né? E o foco, gente, sempre é o uso racional, né? Menor dose possível, que seja efetiva, tomar cuidado aí para essas medicações que estão sendo dadas
em excesso, né? É muito comum sobredose ou continuidade dessa medicação por longos dias, sendo que aquela medicação já podia ter estado fora dessa prescrição. Quanto mais esse paciente toma, mais e mais medicamentos, maior o risco, né, de interações medicamentosas, incompatibilidade medicamentosa, que é coisa diferente, né? Às vezes a incompatibilidade acontece antes dessa medicação entrar no organismo do paciente, é uma incompatibilidade físico-química, né? Então, um neutraliza o efeito do outro, um aumenta a toxicidade da outra substância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ter tabelas de incompatibilidade que o médico possa acessar, que a enfermagem possa acessar e que o farmacêutico possa utilizar na clínica, e ter também tabelas ou sistema informatizado bem ativo para identificar as interações medicamentosas, principalmente moderadas e graves. Cuidado para não encher, né, os médicos de informação de interação medicamentosa leve, porque eles vão acabar subjugando e não dando mais importância para o que é a interação. Então, até na hora de você parametrizar o sistema, eu sempre, uma opinião própria, tá, gente? Não tem que fazer assim, mas como eu fazia? Eu eliminava todas as interações medicamentosas leves do meu sistema informatizado, para justamente não virar carne de pescoço, digamos assim, né? Tipo, toda hora vinha um pop-up na prescrição do médico, ele mal conseguia prescrever de tanto pop-up que aparecia ali, e ele acaba achando aquilo, tipo, toda hora vem esse alerta, não vou mais dar tanta bola assim. Então, a gente tem que dar bola, sim, para aquilo que é grave, aquilo que vai realmente impactar e precisar do farmacêutico clínico gerenciando. Bom, aí entramos na questão da reconciliação medicamentosa, né, que sempre é uma dúvida, e o farmacêutico clínico tem aí um papel importantíssimo nisso. A reconciliação, gente, ela não é responsabilidade só da farmácia, ao contrário do que muita gente pensa, é um tripé, tá? É um banquinho com três pezinhos: médico, enfermagem, enfermeiro, né? E o farmacêutico. Cada um tem um papel nisso tudo. O médico, porque ele vai prescrever e depois ele vai acatar ou não, por exemplo, as intervenções do farmacêutico. A enfermagem é a principal peça nessa história, porque ela coleta o histórico de medicamentos desse paciente, ela faz a lista de quais medicamentos estão sendo usados, quando que esse paciente fez o uso da última dose, enfim, né? Qualquer reação adversa que esse paciente teve em casa, etc., ou nas transferências intra-hospitalares. E o farmacêutico é quem analisa, o farmacêutico clínico, ele faz a composição entre lista de medicamentos que esse paciente está fazendo uso e a lista de medicamentos prescritos. Isso tem que bater. O que acontece, gente, quando o médico prescreve sem olhar essa lista de reconciliação? Muitas vezes ele está prescrevendo medicamentos de novo. Então, por exemplo, vamos falar da digoxina de novo, que é um cardiotônico que tem um limite terapêutico muito tênue. Isso significa o quê? Que a dose terapêutica da digoxina é muito próxima da dose tóxica, assim como acontece com medicamentos oncológicos, muitos deles. Então, se a gente não gerenciar isso na reconciliação, a gente pode estar prescrevendo a digoxina na prescrição hospitalar e o paciente trouxe a digoxina lá na bolsinha dele. Então, ele está tomando do médico no hospital e ele está tomando dele, que a família está lá, acessando a bolsa, entregando a digoxina para o paciente. Parece que é loucura, parece que isso não acontece, mas isso acontece, gente. Se a gente não tem um gerenciamento de medicamentos de uso próprio do paciente, esse familiar, na inocência, ele vai ofertar essas medicações para o paciente, porque ninguém perguntou para ele se ele estava tomando alguma coisa diferente. Ninguém falou para ele que ele não poderia fazer uso de medicamentos de uso próprio, que ele já faz há 10 anos, e que ele trouxe para o hospital na inocência de que ele podia usar também, né? Então, reconciliação serve justamente para isso, para a gente fazer uma racionalidade entre aquilo que o paciente toma e aquilo que ele vai tomar agora. Tá? Até porque muitas dessas medicações que ele tomava vão ter que ser suspensas, porque a condição clínica dele não é mais factível com aquela situação, tá? Bom, reconciliação é a pontinha do iceberg. Aí vamos para a etapa tão importante e que eu gostaria que fosse o grande foco da farmácia clínica, que é avaliar a prescrição de medicamentos, tá? Claro que se a farmácia logística já faz isso, ótimo.
tá? Já é uma ajuda. Mas caso não faça, a gente tem que ter o foco em avaliar a prescrição antes da dispensação, ou pelo menos no máximo antes da administração, porque assim, gente, erros de prescrição tem aos montes. O farmacêutico que é sério, o farmacêutico que tem o conhecimento, ele vai identificar ali na sua farmácia hospitalar de 100, 200 leitos, pelo menos uns 10 casos de erro de prescrição moderado a grave por dia. Não é por semana, não é por mês. Eu tô falando de 10 a 15 erros de prescrição no mínimo. Depende, claro, do seu perfil de paciente, da complexidade, depende de um monte de fatores. Mas essa é mais ou menos uma média do que ele teria que estar ali todo dia identificando subdose, sobredose, interações medicamentosas, incompatibilidade com equipe, incompatibilidade com o tipo de soro que o médico prescreveu, a via, né? Vou prescrever o complexo B intramuscular, mas você não pode fazer o complexo B endovenoso, mas ele é para ser feito intramuscular. Então, esse tipo de intervenção o farmacêutico tem que fazer. É o primeiro filtro, gente. Se a gente não preconiza esse filtro de prescrição, o resto é luxo, tá? O resto é luxo. Prescrição é o foco principal. Se você tem vaga para mais um farmacêutico, coloca ele para avaliar a prescrição, tá? Antes de qualquer coisa. É o filtro. Beleza? Bom, vai avaliar a prescrição. O que esse farmacêutico clínico agora vai fazer? Ele vai fazer a intervenção farmacêutica. A intervenção farmacêutica significa que ele vai justamente atuar com os médicos, né? Atuar com a equipe e tentar consensar, né, se aquela prescrição vai ser modificada, por que vai ser modificada e assim por diante. O soro, às vezes é só uma troca de soro, né, que é incompatível com aquele medicamento, que é muito mais simples. Então, ele vai fazer essas intervenções, registrar em prontuário o que ele consensou com essa equipe e, obviamente, tomar as atitudes ali que são necessárias para que essa medicação seja dada da melhor forma, ok? Aí vem agora o que eu mais amava fazer, né, que é a farmácia clínica em si, é o coraçãozinho, que é o segmento farmacoterapêutico. O que é o segmento farmacoterapêutico? Gente, há muitos anos atrás, isso deve ter mais de 20 anos, eu imagino, houve na Espanha, tão querida, né, que tem a acreditação espanhola, um consenso entre farmacêuticos, né, do mundo todo, que foi o consenso de Granada. Granada é uma cidade linda, maravilhosa, aí que a gente até conheceu quando foi fazer o curso do IBS e da AXA. Mas o consenso de Granada, gente, ele estabeleceu os primeiros parâmetros aí internacionais para segmento farmacoterapêutico do paciente, que é justamente você acompanhar as possibilidades de erros, né, e monitoramentos que você tem que fazer para essa terapia dar certo. Então, esse paciente, ele tem ali uma previsão de alta de 5 dias, né? Em 5 dias ele vai ter alta, mas ao longo desses 5 dias ele vai usar antibiótico, ele vai usar um antitrombótico, ele vai usar medicação para dor, ele vai usar, enfim, aquela prescrição que a gente já conhece, que é polifarmacêutica. E o que o farmacêutico vai fazer nesse segmento? Ele vai seguir ou todos os dias, ou num prazo que ele vai estipular, essa terapêutica. Então, o médico, qual é o plano terapêutico desse médico? O plano terapêutico é dar a alta em 5 dias, tratar a dor do paciente que está de aguda até ela se tornar mais leve. Ele vai ter que gerenciar essa infecção no membro inferior do paciente. Ele vai ter que articular com a comissão de curativos o melhor curativo para essa lesão por pressão que está causando infecção. Então, esse farmacêutico, ele é como se fosse o gerenciador da terapêutica. O médico prescreveu, liberou, e agora é ele que vai olhar num olhar sistêmico tudo o que está acontecendo. Todas essas intervenções, a MTN, a enfermagem, a comissão de terapia nutricional, a questão do curativo, a questão da nutrição, né? Porque esse paciente está desnutrido, isso vai impactar na terapêutica dessa lesão por pressão. Então, ele vai ter essa visão global e vai fazer o segmento. E ao longo do segmento desses dias,
mesmo pós-alta, se for o caso, ele vai articulando junto à equipe multiprofissional as necessidades que esse paciente tem. Então, esse paciente precisa, doutor, esse paciente agora precisa aumentar a dose do analgésico porque já não está sendo mais efetivo. Comissão de curativos, que tal a gente usar um curativo agora de 5 camadas porque a pressão está piorando, né? Então, ele vai receber a informação laboratorial do paciente, avaliar, tem aqui algum exame laboratorial que pode estar impactando nesse evento adverso que esse paciente teve. Então, ele é o gerenciador, o que olha de cima esse paciente. E o mais lindo, ele acompanha esse paciente ao longo da terapêutica, até o melhor resultado ser alcançado. Então, isso é o coração da farmácia clínica, gente. Farmacêutico clínico que não faz segmento farmacoterapêutico não está fazendo farmácia clínica de uma maneira completa, tá bom? Aí, trouxe aqui outros itens importantes, né? A farmacovigilância, né? Então, gerenciar as reações adversas, esperadas, não esperadas, saber o que notificar, né? Nem tudo, gente, já falei isso, a própria Organização Pan-Americana de Saúde fala que não é tudo que a gente precisa notificar, né, para a Anvisa, para o laboratório, aquilo que é esperado. Então, assim, náusea com tramadol, todo mundo sabe que o paciente vai ter náusea com tramadol. Ou você tá tendo um aumento muito expressivo da incidência disso, e isso merece uma notificação, ou você não precisa notificar, porque o que a gente tem que notificar é aumento de prevalência e aquelas reações que não estão registradas em bula, tá? Então, são esses 2 pontos que a gente tem que olhar na farmacovigilância, obviamente, né? Aquilo de maior risco, aquilo que trouxe reações mais graves, a gente também vai notificar. Bom, farmacovigilância, orientação farmacêutica, né? Que aí pode ser orientação ao longo da terapêutica que esse paciente está fazendo, no segmento. Nossa, já tem um monte de pergunta aqui, não tô nem conseguindo olhar. Ai, deixa eu ver aqui. A Liliana falou, faz todo sentido a colocação, incompatibilidade de fármacos. Gesualda expressou aqui a importância do envolvimento do paciente. Muito falado no risco do diurético, a Meire. Lembrei da digoxina, muito bom. A Ana Laura falando pode falar de reconciliação de alta e orientação de alta? É o próximo tópico aqui, Laura, Ana Laura. Desote, Larissa. Poderia comentar da atuação do farmacêutico para os casos de pacientes que trazem medicações de casa? Acabei de falar dessa medicação de uso próprio, né? A importância da gente gerenciar. Acho que você fez a perguntinha um pouquinho antes. Se eu tenho material disponível, gente, material é o que a gente mais disponibiliza à torta e direito. A gente tem bastante material, deixa eu pensar aqui, de farmácia. Bom, o tempo todo, gente, a gente está liberando, né, PPOs, a gente libera cursos gratuitos. Aliás, a gente vai ter logo um curso gratuito aqui sobre consultores em saúde. Agora no dia... depois eu vou pedir, Vi, para você colocar aqui para mim as informações do curso. A gente vai ter esse mês o curso sobre gerenciamento de uso de medicamentos no contexto da governança clínica. Então, vai ser a Ana Paula, que é farmacêutica do Instituto Central do Hospital das Clínicas. A Aline, que é uma ótima farmacêutica que trabalha muito tempo com logística e trabalha aí com a SBRAF, na Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E nós 3 vamos estar falando de gerenciamento de uso de medicamentos ao longo de 8 longas horas. Então, vai ser um curso super bacana e todos estão convidados, tá bom? Pedir para a Vivian depois colocar aqui o link. Se alguém puder colocar aqui, www.ibes.med.br. Lá você tem todos os cursos do IBS e esse é o curso de maio. Bom, orientação farmacêutica e orientação farmacêutica de alta. Seguimos, meninas e meninos, a mesma lógica de custo, prevalência ou risco, né? Quais são os grupos de pacientes que você vai escolher para prover esse serviço, já que você não tem farmacêutico clínico sobrando no hospital. Então, por exemplo, eu, quando era farmacêutico hospitalar e clínica, quem foram os primeiros grupos que eu priorizei para alta do farmacêutico? Pacientes em uso de anticoagulante, né? Principalmente o paciente está saindo com anticoagulante pela primeira vez na sua vida, né? Ou insulina pela primeira vez, né? Então, ele foi internado porque ele teve um problema relacionado à glicose, e aí ele descobriu no próprio... A Vivian está colocando aqui o link...
Tem na bio do Instagram e tem aqui. Então, se esse paciente ele foi admitido e saiu desse hospital com alguma medicação que ele nunca fez uso, esse é um paciente clássico que deve ser ajudado, né? Porque ele está saindo do hospital com uma medicação de alto risco. Então, insulinas, gente, heparinas, né? Anticoagulantes, algumas medicações oncológicas, medicações controladas. Sempre escolher por risco, né? Principalmente esse paciente que vai ser orientado quanto à alta. Então, tem que começar pequenininho, né? Você vai começar ali com aquele grupinho, que às vezes você vai fazer 1, 2, 3 orientações por dia e depois você vai aumentando, vai trazendo mais oportunidades. O que a gente não pode fazer, gente, é pegar grupos que são fáceis demais porque você quer contar volume. Então, assim, vou dar alta orientação farmacêutica na maternidade. Assim, a chance dessa mulher ou desse bebê estarem saindo com alguma prescrição é muito pequena. Então você está escolhendo a maternidade porque vão ser poucos pacientes naquele grupo? Não faz sentido, né? A não ser que, sim, a minha maternidade é uma maternidade de alto risco, muitos prematuros, blá, blá, blá. Aí sim você conseguiu me convencer de que aquilo faz um pouco de sentido. Mas sempre olhar para a regrinha dos 3, né? Custo, prevalência ou risco. O que mais aqui? Outra atuação do farmacêutico importante. Rounds multidisciplinares, né? As visitas multidisciplinares, claro que esqueçam o contexto da Covid, que está impactando isso ser realizado, mas num contexto usual, aquela equipe tem que ter o farmacêutico clínico o tempo todo apontando o que está indo bem, o que não está indo mal na terapêutica, qual que é a sugestão dele para com o médico, para com o nutricionista. O tempo todo esse farmacêutico clínico ele tem que saber que é ele que está gerenciando a terapêutica. O médico prescreveu, a enfermagem está administrando, mas é ele que está gerenciando, esse é o papel dele. Erros de medicação, né, já falei, então está o tempo todo gerenciando isso. Ele tem uma atuação importante nas comissões hospitalares, né, ou comissões não hospitalares ambulatoriais, então equipe multidisciplinar de terapia nutricional, CCIH, comissão de padronização, núcleo de segurança do paciente, se puder ter o farmacêutico clínico participando, mesmo que seja como especialista em alguns momentos, super importante, né? Vou dar alguns exemplos de protocolos em que o farmacêutico faria toda a diferença, o farmacêutico clínico. Protocolo de lesão por pressão, né? Protocolo de queda, existem inúmeros medicamentos que impactam no paciente. Cair, simples assim. Protocolos relacionados à saúde mental, protocolo de dor, que mais? Protocolos relacionados a erros, né, de medicação, protocolo de sepse, protocolo de antibiótico-terapia, antibiótico-profilaxia, enfim, esse farmacêutico ele pode agregar muito, muito valor nessas comissões, mesmo que ele não participe toda vez, em toda reunião, mas de vez em quando chamá-lo para alguns tópicos é muito efetivo. E ele também tem uma última função aqui, que é de acompanhar os alertas, né? Então, claro que junto com o farmacêutico da logística, mas todo alerta liberado pela Anvisa, todos os alertas liberados por qualquer órgão, né? Secretaria de Saúde, ISMP, né? FDA, seja lá qual órgão que está liberando alguma informação sobre o medicamento, uma nova indicação em bula, uma toxicidade que não se sabia, agora a gente aí com vacinas, né, para Covid, quantas reações adversas a gente está reconhecendo aí para as diferentes vacinas, diferentes laboratórios, né? Então, esse farmacêutico clínico, ele também tem esse papel de monitoramento e, obviamente, se ele trabalha com pesquisa clínica nesse hospital, melhor impossível, porque ele vai estar agregando nesse monitoramento, nessa farmacovigilância desse novo medicamento. Então, é muito, muito bacana. Elisandra falando, adoro suas aulas, sou sua fã. Obrigada, Elisandra, obrigadão aí. E, bom, gente, então todos estão convidadíssimos para esse curso sobre gerenciamento de uso de medicamentos no contexto de governança clínica. Lembrando que a gente está fazendo um ano inteiro de governança clínica. Então, vai ser um curso com esse olhar sistêmico, né? Então, eu não estou olhando logística hospitalar, eu estou olhando o sistema, estou olhando o impacto dessa clínica, dessa atenção farmacêutica, dessa farmácia nesse paciente, nesse cuidado centrado que a gente tanto fala, né? Então, um pouco de tudo que eu falei aqui vai para o curso, mas muito mais novidades, muito mais coisas aí que eu e essas duas outras farmacêuticas que são fantásticas
vamos poder estar agregando aí de valor. Então, todos estão convidadíssimos, entrem no nosso site, acessem as informações. A gente sempre aqui no Instagram e no Facebook coloca nos nossos stories a ementa, né, as informações desse curso, e vai ser demais. Tenho certeza que todos vão gostar, e todos convidadíssimos aí no www.ibes.med.br. E é isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Sempre explicando maravilhosamente bem. Obrigada. Parabéns, Alexa, Gesualda. A Vi colocou aqui. O curso será no dia 27/5. O que mais aqui? E no Facebook eu ainda não encontrei nenhuma pergunta. E a Vi falando aqui, integrando a governança clínica ao uso racional de medicamentos. Muito, muito bem. Obrigada, Simone, maravilha, excelente. A Vivian está colocando aqui todos os tópicos que vão estar na ementa desse curso, tá? Então, vale a pena, são temas aí sempre, né, como todo curso do IB, sempre muito científicos, sempre muito cheios de conteúdo. A gente sempre fala, né, que nas nossas pesquisas de satisfação de curso, o que mais a gente tem de ponto negativo? Porque às vezes as pessoas reclamam, a gente faz parte. Mas sabe o que é que eles reclamam? É muito conteúdo para pouco tempo. Então, assim, eu fico tão feliz quando eu recebo essa crítica, porque na verdade eu não entendo como crítica. Na verdade, se eu pudesse, eu ficava dando curso, gente, por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mas primeiro que o custo seria enorme e segundo que ninguém tem esse tempo. Então, o que a gente faz é consensar, colocar ali um máximo de informações possíveis para que vocês usem aquele material como consulta também. No dia a dia de vocês, a gente às vezes vê as pessoas usando nossas apostilas, tem a apostila lá na farmácia, porque isso serve como uma consulta futura, né? Como é que você vai fazer, quais são as atividades. Então, a gente não vai nunca economizar em conteúdo, gente. Desculpa se eu desapontei vocês, continuem reclamando na nossa pesquisa de satisfação, que essa é a crítica que eu mais amo receber, que é ter muito conteúdo para pouco tempo, né, Vi? A Vi que gerencia aí o nosso curso de formação de avaliadores, que tem um curso aí super cheio de informação, também recebe esse feedback. Ótimas explicações, a Lilian Rabelo, aqui de Rondônia. Beijo para todo mundo de Rondônia, aí, estado muito querido. E é isso, gente. E a Vi falando, né? Quem quiser se tornar um expert em governança clínica, ainda está disponível a inscrição para você assistir a trilha inteira. Mesmo os 2 cursos que já passaram, você consegue vê-los gravados e, no final, tirar o certificado aí de expert em governança clínica. Alexa, gostaria de saber sobre dispensação de psicotrópicos, identificação na fita de medicação. Bicoutinho, Gelon Bicoutinho. Esse não é muito bem o tema da nossa live, isso está mais ligado à logística farmacêutica do que à clínica, mas o que eu recomendaria é sempre tentar fazer uma fita separada para o psicotrópico, tá? Não colocar essa medicação junto da fita usual, porque fica mais fácil de você, já que são 2 estoques separados, fica mais fácil até de você fazer uma devolução, fazer um melhor controle, tá? Isso não é obrigatório, mas é como eu faria. Tá? Faria uma fita separada e facilita o controle, tá bom? É isso aí, gente, ó. Gravem essa live, vai ficar aqui no IGTV do Instagram do IBS, fica aqui forever. Se o Instagram deixar eu gravar, porque semana passada ele não deixou eu gravar, e fica aqui, fica depois também lá no nosso YouTube, do canal Excelência em Saúde. Já estamos com mais de 5.000 inscritos no nosso canal, fico muito feliz. E já chegamos a 500 vídeos, 500 vídeos falando sobre tópicos de qualidade, segurança do paciente e muito mais. Ficamos muito felizes que vocês estão sempre nos assistindo e aprendendo e disseminando. E finalizando aqui, não esqueçam de indicar pessoas, clica na flechinha, manda esse vídeo para várias outras pessoas que você conhece que se importariam com esse tema, ou marquem @ o nominho delas aqui no nosso Instagram, tá bom? Beijo, gente. Até o curso. Um grande abraço.